Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão,
da cidade de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus? Que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, damos início agora a esse tempo favorável, tempo que nós não escolhemos. Com certeza, tínhamos sonhado outras maneiras de celebrar, sonhado uma festa totalmente ao nosso modo, mas nós temos que entender que as coisas de Deus não são feitas aos nossos modos, mas ao modo de Deus em nós. Essa é a parte importante de toda a celebração. Veja que interessante o sentido de poder viver esse tempo. O Senhor nos convida a viver um tempo não ao nosso modo, mas ao seu modo em nós. Essa é a parte que Deus nos dá como presente nesse tempo. Por isso que hoje, abrindo a Semana Santificada, celebrando o Domingo de Ramos, o Senhor verdadeiramente nos convida a viver os seus passos, passos de decisões, passos de vida que enfrenta a morte e nos dá a certeza da vitória. E são esses passos que eu convido você a viver comigo, com os nossos irmãos, né, neste tempo de graça. Todo mundo sabe que nesse período a igreja do mundo todo reza a uma maneira aparentemente isolada. Seria isolada se nós não acreditássemos que Deus nos une. Seria isolada se nós acreditássemos que a nossa casa não é casa de Deus. Seria isolada se nós não fôssemos verdadeiramente igreja doméstica. Seria isolada se não tivéssemos fé. E o Senhor hoje nos congrega em toda parte do mundo para ser a sua única igreja. Veja, falo para vocês algo importante. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, foi nesse tempo. Ele saiu ali de Betânia, 3 quilômetros da cidade santa, cidade santificada, naquele tempo, ainda a pequena Jerusalém. E ele seguiu para lá, para se ofertar livremente. Foi uma oferta agradável aos olhos do Pai. Com certeza, a ação humana disse: nós vamos ver isso na sexta-feira, não seja como eu quero. Afasta de mim este cálice, mas seja como tu queres, Senhor. Quase que para dizer, Jesus dizendo ao Pai: se está bom para ti, está bom para mim. Mesmo que a gente vai sofrer. Veja que interessante o fato, irmão e irmã. Deus sofreu por nós. Seria muito da nossa parte sermos egoístas e não querer sofrer. Talvez quantas pessoas nesse mundo de meu Deus estão se lamentando, dizendo, né, digo, até mesmo a partir de mim, olha, Senhor, por quê? Parece que o salmo que nós acabamos de proclamar fala com a gente. Meu Deus, por que me abandonastes? Que a gente possa rezar mais um pouquinho desse salmo. Por que ando tão triste e ofendido pela opressão do inimigo? Qual é o inimigo que nos oprime neste tempo, que não nos deixa celebrar em comunhão? E o Senhor vem e diz: eu fui oferta. E Ele nos convida a ofertar. Oferta a sua vida. Celebrar ramos, carregar esses ramos nas mãos que nós temos, significa reavivar a chama do nosso batismo. Aquele que é batizado é eleito de Deus, traz as palmas nas mãos, a certeza da vitória. Naquele tempo, quando Jesus entra na comunidade de Israel, ali em Jerusalém, a comunidade está atônita, porque viram a ressurreição de Lázaro e esperavam o rei de Jerusalém que fosse tirá-los daquela opressão do governo romano. Por isso que fizeram festas e aclamaram: tu és o rei dos reis, tu és hosana nas alturas, tu és o que nós esperávamos. Só que eles estavam voltados a uma realidade humana. Eles queriam um rei que ficasse num trono, como era do imperador, como era do rei de Israel, um rei submisso ao governo e ao poder romano. E eles falavam: nossa, ele vai libertar a gente de toda essa opressão e seremos salvos. Vamos voltar a viver o nosso antigo Israel. E Jesus fala: eu vim sim ser rei, mas não esse rei que você quer. Não esse rei que você espera. O meu reinado não é deste tempo. E a minha libertação, meu reinado consiste nessa libertação. E a minha libertação é o serviço, é a oferta. O reinado de Cristo é a cruz, meus irmãos.
É nessa oferta pura e verdadeira. Você quer seguir Jesus Cristo? Aprenda a servir. Aprenda a se colocar nesse serviço. Vem para a cruz comigo. Vem para esse reinado, para morrermos na cruz e ressuscitarmos, e assim celebrar essa vitória. Olha que esse tempo é um tempo favorável, irmãos e irmãs. É um tempo que eu, que você, que todos nós temos que assumir as nossas dores. Oferta a sua dor como um sacrifício de vida pela salvação do povo. Foi por isso que o Senhor preparou esse tempo, acredito eu, um tempo favorável, para que a gente possa verdadeiramente ofertar toda a nossa dor pela salvação, pela libertação, pela cura do nosso povo, dos nossos irmãos e irmãs. Por isso que Jesus Cristo entra em Jerusalém montado no seu serviço, o jumentinho, e olha que não era dele, era até emprestado, né? Entrou para mostrar a simplicidade daquilo que nós devemos ser. O jumento é um instrumento daquele que é simples, mas também, se nós olharmos dentro dos textos, é a ação de locomoção daquele que é juiz. Então, aquele que é o Senhor e juiz de toda a história é que vai entrar em Jerusalém para reinar. E o seu reino é cheio de sangue, de dor e de sofrimento para a salvação das almas. Me chamava muito a atenção na narração quando o povo dizia naquele tempo com ódio, né, porque o mesmo povo que o aclamou para entrar é o mesmo povo que agora grita: crucifica-o, crucifica-o. Como o povo muda o seu conceito rapidamente, não é verdade? E olha que eles falaram, uma frase me chama a atenção: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Se nós pegarmos o antigo Israel, o Senhor dizia, antes do povo sair para aquela grande peregrinação, falou a Moisés: pega um cordeiro, imola, pega o sangue e peça para o pessoal ungir as portas, os umbrais das suas casas, porque o anjo exterminador vai passar, e aquele que tiver a marca será salvo. A nossa marca é o Cristo, e nós somos salvos. Essa é a certeza. Se o ódio falava que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, a gente pode dizer não pelo ódio, mas pelo desejo de Deus, que o seu sangue, do lado aberto, que escorre com água, que simboliza os sacramentos da nossa fé, que nós vamos viver na Páscoa de uma maneira muito intensa, que o teu sangue caia sobre nós e sobre toda a humanidade. Mas não pelo ódio da humanidade, mas pelo arrependimento do humano, pelo reconhecimento da soberania de Deus. E que esse sangue purifique, cure e salve a nossa humanidade. Olha quanta coisa boa. O Senhor não ia nos deixar sozinhos. O Senhor não ia nos deixar num vale de lágrimas, digo a vocês, meus irmãos. O Senhor não ia nos deixar na sombra da morte. Ele é Deus, Ele é Senhor. Louvado seja a sua presença sobre nós. E que essa Semana Santa, toda querida de Deus, seja também querida de nós. Porque Deus quis que a sua casa, que os hospitais, que as casas de repouso, que todos estes lugares fosse verdadeiramente a sua igreja. Que a nossa melhor procissão seja os ramos que hoje ofertamos a Deus. Que a nossa melhor oferta seja a nossa vida nesse verdadeiro sacrifício para a santificação da humanidade. Nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo de coronavírus. Não é um tempo para a gente dizer: o Senhor esqueceu do seu povo. Pelo contrário, é um tempo em que a gente pode dizer para o Senhor, como disse São Paulo: completa em mim, Senhor, o que talvez faltou no mistério da sua cruz. Completa em minha carne a dor e o sofrimento deste mistério, para que a gente possa ser verdadeira oferta. Se fazer esse é o se fazer esse é o se fazer oferta, esse é ser oblação. Que a gente possa ser hóstias vivas, ofertadas a Ti, Senhor, para a salvação dessas almas que estão nos hospitais, que estão nas suas casas em reclusão, que estão sofrendo, que estão trabalhando, anjos que o Senhor colocou
vestido de azul, verde, branco, que estão lá com máscaras na linha de frente, que estão guiando os caminhões, que estão até mesmo passando fome nas casas, mas não deixando perder a fé, não deixando de ser oferta para a salvação deste povo. Que a gente possa dizer ao Senhor que a nossa oração traga cura, traga libertação a esse seu novo Israel. Que esse tempo seja verdadeiramente, como disse, o tempo favorável. O Senhor nos dá a graça de impor palmas nas mãos. Essa é uma das ações importantes. E seguir com Ele nesse caminho de fé. Seremos vitoriosos, porque Ele assim o quis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é um tempo favorável. Nós estamos aqui solitários. A equipe que grava, porque o padre não pode fazer nada sozinho, não tem nem como. Não dá para assoviar e chupar cana, né? E cantar os salmos, é difícil. Somos uma igreja aparentemente solitária. Mas que bom que você abriu as suas portas. Que bom que você colocou os ramos na porta da sua casa, no portão da sua casa. Que bom que você fez do teu lar a igreja de Deus.